Acreditar no poder da voz? Quem nunca? Agora, no app Itaú, você pode usar sua voz para fazer consultas, transferências e pagamentos. Transferência. Incrível, né? App Itaú. É seguindo você que a gente se atualiza. Nascemos com a inovação em nosso DNA. Somos o presente que olha para o futuro, na missão de sermos sempre mais, de nos conectarmos mais, nos reciclarmos mais, nos energizarmos mais. Inovando, experimentando, aprendendo. Seguimos nossa jornada no rumo do amanhã, de um novo dia, em um local vivo e inspirador. Bem-vindo ao Pulse, nosso hub de inovação. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, this you crazy mother. Olá, pessoal. Todos me ouvindo? O pessoal lá do fundo também está me ouvindo? Eles vêm, né? Ok, então vamos lá. Tudo bem? Meu nome é João Cavalcante. Eu sou Head de Cultura e Tendências da CUNUMI, que é um laboratório brasileiro de inteligência artificial, fundado por algumas das pessoas que também fundaram, há alguns anos atrás, a Aquan, que foi a primeira empresa que o Google comprou fora dos Estados Unidos. E há 2 anos a gente vem desenvolvendo esse projeto e no epicentro desse momento de nascimento ou renascimento dessa tecnologia que a gente tem chamado de inteligência artificial. E uma das grandes questões que se colocam, né, dentro desse universo de inteligência artificial é a questão ética. Então, como eu lido com essa parte da cultura, da relação da cultura e das tendências com a inteligência artificial, eu queria compartilhar hoje um pouquinho com vocês aquilo que a gente tem aprendido, aquilo que a gente tem estudado, sobre como essa tecnologia vai impactar a evolução da gente como sociedade. E por isso, eu estou trazendo para cá esse conceito de inteligência artificial e o paradigma do cuidado. O que é isso, né? O que é esse paradigma? Eu quero trabalhar um pouco isso com vocês hoje e deixar uma mensagem que eu acho que é importante, relevante, não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo. E só antes, vou voltar um pouquinho para a questão do paradigma, eu queria só... Tem um dos meus professores, Bernardo Toro, ele fala uma coisa muito interessante, que é o paradigma, ele é um óculos que o sujeito não usa nos olhos, mas usa na mente. Então essa ideia muito singela de paradigma, eu acho muito poderosa. O paradigma é a forma como a gente enxerga o mundo. São as lentes com as quais nós enxergamos o mundo. E as lentes com as quais nós enxergamos o mundo nos trouxe até aqui agora. Nos trouxe para esse momento. Trabalhando em cima do paradigma do êxito, que é a essência do capitalismo, que é outro paradigma no qual a gente surfou até aqui, a gente caiu num momento que nos traz para uma janela de decisão importante. Uma janela de decisão que está acontecendo aqui agora, né, e que ela pode nos levar para uma involução ou para uma evolução. Para um colapso ou para uma evolução. A gente pode andar para trás ou andar para frente. Né? Esse paradigma nos trouxe até aqui. E essa janela de decisão, ela é muito importante da gente entender de que realmente esse momento é um momento absolutamente relevante. E não necessariamente a resposta para qual que é o caminho que nós devemos seguir está nos Estados Unidos, no Vale do Silício, que sim, estão puxando grande parte dessa revolução. Mas o pensamento que está sendo desenvolvido aqui e em outros lugares do mundo são relevantes para nos dar essa dica para onde a gente quer caminhar. E o porquê que isso é absolutamente importante da gente entender agora? Porque a partir das tecnologias exponenciais com as quais nós estamos vivendo hoje, a gente vai conseguir amplificar essa onda de evolução ou de colapso. Por isso é fundamental
a gente conseguir entender o que está no centro dessas tecnologias, né? E a gente vive um momento singular, um momento importante, que por muitos é chamado hoje, né, que a gente está no início da singularidade. O Eric, hoje de manhã, da Monax, falou um pouco sobre isso, algumas pessoas falaram um pouco sobre isso. Isso é um conceito americano, né, desenvolvido por Ray Kurzweil, dentro da Singularity University, e hoje existe uma base de pensamento, mas esse conceito ele é muito relevante, porque ele fala que algumas dessas tecnologias e saberes exponenciais que estão nascendo hoje, desde quantum computing, space exploration, nanotechnology, genomics, robotics, cryptocurrency e inteligência artificial, essas áreas de saberes, elas estão se fundindo, elas estão influenciando umas às outras e criando esse momento de aceleração exponencial, esse momento que nos leva à singularidade. Mas existe uma coisa importante dentro desse conceito e dentro da fusão desses saberes. A inteligência artificial, ela é uma das únicas áreas de todas essas que a gente está falando, que perpassa todas as outras. Uma área que influencia o desenvolvimento de todas as outras. Só para dar um exemplo para vocês, nos últimos 12 meses foram descobertos mais de 90 tipos de materiais possíveis novos de serem feitos que nunca tinham sido mapeados pela humanidade até então, por conta do uso de redes neurais artificiais na área de engenharia de materiais. Isso é um exemplo. Agora, existe uma corrida para que esses materiais sejam concretizados no mundo. Essa mesma influência que a inteligência artificial está fazendo na área de engenharia de materiais, ela começa a fazer também em outras áreas, como exploração espacial, como robótica, como a medicina, né? A área de saúde é uma das áreas mais impactadas hoje pela inteligência artificial e a descoberta dessa inteligência artificial. A inteligência artificial, assim como a fusão das outras áreas de saberes, faz com que nós amplifiquemos a possibilidade tanto de evolução da humanidade, quanto de involução, né? E o que devemos fazer, né, para que a gente possa evoluir e não involuir? É um pouco desse questionamento que eu quero trazer aqui, que eu quero jogar para vocês, que eu quero começar a discutir, que eu quero começar a realmente trabalhar na cabeça de vocês, na nossa cabeça, e abrir aqui na Blastio e no Brasil também essa discussão. E eu gostaria de trazer essa discussão muito focada para a área de inteligência artificial especificamente. Os outros saberes, eles são muito importantes, mas eu queria que a gente evoluísse o entendimento de como a inteligência artificial vai nos impactar daqui para frente. E para isso, eu acho que é importante a gente entender um pouco o que está acontecendo com o nosso comportamento em relação à dimensão digital que nos influencia tanto, já faz um bom tempo. Então eu vou dar uns passinhos para trás, ir para a década de 90, e aqui eu vou falar um pouco sobre alguns códigos que dirigiram a evolução desse processo digital na nossa vida como sociedade. Nos anos 90, quando a internet começou a nascer, a essência dela estava focada em cima da dimensão do código da atualização. Nós íamos até a internet para nos atualizarmos sobre as coisas, para conhecermos sobre novas coisas. Tanto é que naquela época, nos anos 90, a era dos portais, os portais nada mais eram do que representações digitais dos jornais impressos. Ao mesmo tempo, como tinham muitos documentos e muitos, né, ambientes de leitura para que a gente se atualizasse, surgiu o grande Paramount dessa época, que é o Google, que é um search engine. O paradigma do search engine, o Google se tornou o paradigma dessa época, né? E movimentado também pelas redes Wi-Fi, por toda a tecnologia, a tecnologia digital que nos permitiu começar a consumir a internet fora do ambiente físico das redes fixas. A partir daí, a gente começa a evoluir para os anos 2000 e a gente entra na era da participação. A gente sai simplesmente desse status de simplesmente ler coisas para começar a participar no mundo. Nesse momento, nasce um novo Paramount dessa época, que é o Facebook. E nasce aí o conceito de redes sociais. Então, vejam bem, a gente não só absorve informação, lê a informação, mas a gente também devolve e começa a participar. E aí o paradigma das redes sociais começa a emergir. Concomitantemente a esse paradigma das redes sociais, nasce também os smartphones, que amplificam esse fenômeno, nos levando para o paradigma que nós vivemos hoje, que é o paradigma da ação. A gente está no mundo digital para agir,
Tanto que o paradigma dessa era são os aplicativos, que nada mais são do que microações. A gente aperta um aplicativo para chamar um carro, a gente aperta um aplicativo para conhecer uma pessoa, a gente aperta um aplicativo para reservar uma mesa no restaurante, a gente aperta um aplicativo para viajar. A gente age no mundo. E não só isso, a gente age no mundo como sociedade, porque não basta participar, a gente precisa criar conversas para a gente poder agir no mundo. E isso é o que justifica a Primavera Árabe, que aconteceu nessa década, e também justifica as manifestações que aconteceram no próprio Brasil, porque as pessoas elas se encontraram no mundo digital e começaram a agir. Mas a ação, sem nenhuma perspectiva, não vale nada. Né? Então, é nesse novo paradigma que nós estamos entrando. A gente quer uma ação focada em um propósito. E só voltando aqui, os paradigmas dessa época, o Uber seria talvez um dos grandes players dessa nossa década, assim como outros, Airbnb, Tinder, etc. São vários paradigmas, vários aplicativos que mostram esse caminho da ação. Ao mesmo tempo, o cloud computing, né, o processamento em nuvem, junto com a mobilidade, faz com que a gente atinja o ponto de convergência digital. A gente atingiu, meus amigos, um ponto fulminante da convergência digital. O mobile e o cloud computing mostram que aquela profecia que estava sendo falada nos anos 90, a tal da convergência, ela aconteceu. Ela já aconteceu. Ela não está acontecendo ou vai acontecer. Ela vai evoluir, obviamente, mas essa profecia, essa visão se cumpriu. E aí a gente passa a entrar numa nova década, numa nova era, inclusive, que é uma era da transformação, onde nós não sabemos ainda quem é o Google ou o Facebook dessa era, mas a gente tem uma pista de que a plataforma que vai fazer com que esse novo player apareça no mundo é a inteligência artificial. A gente tem essa pista, né? A gente acredita que talvez a gente vá para essa direção. E, por isso, a gente coloca essa visão e traz essa visão como algo absolutamente importante. Porque se a gente observar essa evolução que está acontecendo no processo digital, uma evolução onde a gente parte da atualização para a participação, da participação para a ação e da ação para a transformação, a gente percebe que a gente está chegando num ponto realmente de transformação concomitante, de transformação múltipla, de transformação, para usar um termo da moda, exponencial. Essa transformação ela não para, essa transformação ela está sempre a acontecer e a gente vai ter que aprender a viver nesse fluxo constante. A esse novo fluxo constante, para a gente poder se localizar um pouco no tempo, a gente tem chamado de era pós-digital. A era pós-digital é um nome simpático para a gente dar nome a alguma coisa que a gente ainda não conhece. Alguns têm chamado de singularidade, como é o caso do Ray Kurzweil, né, com essa visão de que a gente está saindo simplesmente de uma noção de convergência de tecnologia para uma convergência de saberes. Essa convergência de saberes é a singularidade, que cria coisas que a gente não tem agora como prever. Né? A gente está entrando, então, realmente na era da singularidade e naquilo que a gente pode chamar a era pós-digital. Outros pensadores também têm abarcado esse fenômeno. Um deles, que é muito interessante, um pensador muito sofisticado e muito preciso, é o Yuval Noah Harari, né, que tem escrito livros best-sellers como Sapiens, mas esse livro em específico, Homo Deus, ele aponta uma coisa muito importante, que talvez seja uma das principais convergências dessa era da singularidade, que é a convergência entre tecnologia e biologia. A gente falou um pouco no Blastio de tecnologia, falamos um pouco de biologia na palestra anterior da Lígia, e realmente, essa fusão ela é uma das mais relevantes para determinar isso que a gente começa a chamar da era pós-digital. Nós vamos passar a perceber cada vez mais uma fusão entre os nossos aparatos tecnológicos com o nosso aparato biológico. Aqui um exemplo muito simples do iPhone X que foi lançado há algumas semanas atrás, onde tem um sistema de inteligência artificial, de reconhecimento facial, que lança alguns micropontos na sua face para justamente poder fazer esse reconhecimento com uma alta precisão. Essa interação entre biologia e tecnologia vai ser cada vez mais comum. Aqui é um outro exemplo de um fone de ouvido da Human Inc., que é uma empresa americana, que desenvolve um fone de ouvido cuja característica é selar todo o ouvido, e ao mesmo tempo ele consegue abrir e amplificar o som externo, ou acabar com o som externo. Né? E ao mesmo tempo você pode mergulhar com ele. Ou seja, o que é isso senão um ouvido? Né? Senão um ouvido amplificado. E aí, uma ideia muito interessante, o Noah Harari, daquele livro Homo Deus, ele começa a falar, no futuro nós vamos deixar de comprar produtos e passaremos a comprar corpos e mentes. Esse é um exemplo de um corpo sendo vendido, uma parte de um corpo. Então, começa a fazer algum sentido o que esses caras falam e que parece tão bizarro para a gente. Começa a fazer algum sentido. Corpos e mentes.
E as mentes, por exemplo? As mentes estão nos nossos bolsos hoje. Siris, Siris da vida, Alexas, são mentes, né? São seres com alguma inteligência com o qual nós conversamos. Então isso faz algum sentido. A era pós-digital realmente chegou. E aí a gente vai ver cada vez mais essa conexão entre tecnologia e biologia. Não é por nada que o novo microprocessador de inteligência artificial que vão vir nos próximos iPhones se chama A11 Bionic. Então, a gente realmente está adentrando esse momento. E, ao mesmo tempo, né, a evolução, a aparição das interfaces de linguagem natural. E a principal delas é a interação da linguagem, né, conversacional, aonde grande parte desses players, aqui um exemplo da Alexa, que é uma das inteligências artificiais mais evoluídas nessa interação homem-máquina pela voz. Aqui é um exemplo, muitos analistas de tendência, analistas de futuros, prevendo o desaparecimento dos aplicativos e o aparecimento dessas interfaces de linguagem natural. Ok, né? Eu acredito muito mais num mundo onde a gente viva com interfaces visuais, conversacionais, e elas se interajam, ou seja, é o acúmulo. Né? A gente nunca deixa uma coisa para trás, é como a própria evolução do código da internet. A gente não deixa de se atualizar na internet, a gente não deixa de participar, a gente não deixa de agir, mas a gente quer cada vez mais uma atualização, uma participação, uma ação com propósito de transformação. E é isso que nós vamos viver a partir de agora, uma necessidade absoluta de transformação. E isso é o que a gente começa a chamar da era pós-digital. E alguns players começam a aparecer com essa perspectiva, a perspectiva de humanizar cada vez mais a tecnologia e tecnologizar, se é possível essa palavra, a humanidade. Em relação a isso, vamos voltar para a nossa indagação em relação à inteligência artificial e colocar por que agora? Por que a inteligência artificial está surgindo agora com tanta força? São 3 os motivos principais disso estar acontecendo. A inteligência artificial, como conceito computacional, existe desde os anos 40. Porém, por volta dos anos 80, quando a gente entrou essa primeira onda de digitalização que nos trouxe até aqui, ela deixou de ser estudada dentro das academias. E por que isso aconteceu? Porque realmente os resultados que as redes neurais artificiais estavam dando eram ruins, entre aspas. Existia um problema do overfitting, existia o problema de poucos dados, existiam N problemas que faziam com que as redes neurais artificiais não pudessem acontecer. Todo mundo abandonou esse estudo, menos uma pessoa. Essa pessoa se chama Geoffrey Hinton, ele é um professor da Universidade de Toronto que persistiu nos estudos de redes neurais artificiais e aí no ano de 2006 ele começou a ter resultados não menos do que extraordinários. Por que esses resultados começaram a aparecer? Porque os algoritmos foram evoluindo, os algoritmos que ele estava fazendo foram evoluindo, mas ao mesmo tempo a quantidade de informação que alimentava esses algoritmos também já estava disponível. Essa é a curva de crescimento da quantidade de dados que nós, como seres humanos, geramos ano a ano. E isso chega ao ponto de fazer com que em 2015 foi o primeiro ano onde a humanidade naquele ano produziu mais dados do que toda a sua história anterior. E a cada ano a gente duplica isso. Okay? Isso é o exponencial. Então, a quantidade de dados, chamado Big Data, é a essência do alimento da inteligência artificial e é o que alimenta esses algoritmos a conseguirem ter resultados melhores. Esses resultados precisam ser treinados e, para isso, a gente precisa de processamento computacional. Esse processamento computacional, ele é possível hoje por conta, principalmente, do avanço na área de GPUs, que são as Graphic Processing Units, que são unidades de processamento gráfico e que conseguem fazer processamentos multidimensionais. E aí, consegue treinar em muito pouco tempo uma rede neural para aprender a dirigir um carro, uma rede neural para aprender a fazer uma operação, ou para aprender a fazer um modelo matemático de predição de mercado, ela precisa de muito dado e muito custo computacional para ser treinada. Uma vez que ela é treinada, ela não precisa de tanto custo computacional para processar aquele treinamento. Né? Você usa muito custo computacional para fazer um carro andar sozinho, mas depois que você tem o modelo pronto, você instala isso em CPUs simples, ou mesmo nos nossos telefones. Né? Esse é um pouco da lógica da inteligência artificial e a evolução do hardware. Esses 3 elementos, né, a evolução dos algoritmos, Big Data, mais a evolução do hardware, faz com que a gente esteja no momento exato do nascimento dessa tecnologia que inaugura um novo paradigma computacional. Né? Tudo que foi feito até aqui, que criou a internet, toda essa revolução que a gente está vivendo, que inclusive justifica o fato desse evento estar acontecendo, foi feito em cima de um paradigma que é
dito por muitos que é o paradigma de von Neumann ou o paradigma de Turing, que é, né, o paradigma da programação. Né? Input, processamento e output. Eu consigo fazer tudo desde que eu explicite aquilo que eu quero que a máquina faça. Agora a gente entra num novo paradigma, que não é mais o paradigma somente da programação, mas é o paradigma do treinamento. Eu treino a máquina a aprender coisas que inclusive nem eu sei. É basicamente isso. Né? O que justifica todo esse frisson é essa frase que eu falei agora. Depois a gente vai... até caiu uma garrafa. Depois eu volto para isso. Mas avançando um pouco, programação, treinamento. Mas avançando um pouco, só para a gente começar a lidar um pouco com isso, por mais que a máquina aprenda, ela vai aprender a resolver os problemas que nós, como seres humanos, vamos orientar ela a fazer. Se essa tecnologia está na mão de poucos, e se esses poucos estão na mão de um paradigma antigo, como o paradigma do êxito, ou o paradigma da expansão, ou o paradigma do lucro, ou o que quer que seja, pode ter certeza que esses caras vão expandir, pode ter certeza que esses caras vão lucrar, pode ter certeza que esses caras já estão fazendo isso. São aí alguns dos tecnocratas, né, grandes empresas já estão tendo conhecimento dessa tecnologia, o mercado financeiro também. Então é importante que, por mais que existam donos dessa tecnologia, essa tecnologia se distribua. E, ao mesmo tempo, essa tecnologia tenha no core dela um paradigma que não seja simplesmente o paradigma da expansão. Porque o paradigma da expansão vai nos levar simplesmente para acelerar o processo de colapso e de deturpação entre uma classe menos favorecida e uma classe muito pequena que acumula todo o capital. Isso é importante. Essa discussão que eu estou tentando trazer, ela é uma discussão relevante. E isso é o que vai definir. Então, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo com que essas máquinas nasçam e evoluam, a gente precisa também ter uma discussão ética importante. Uma discussão que nos oriente para uma transformação adequada para evoluirmos. Para evoluirmos como humanidade para uma nova oitava. E não para andarmos para trás. Ok? Então isso é muito importante. Eu não sei se vamos evoluir ou se vamos colapsar. O que eu sei é que nós vamos nos transformar. Isso é óbvio. E para trazer um pouco de como essa transformação vai acontecer, eu vou passar um vídeo muito simples. Tentem perceber uma coisa muito sutil desse vídeo. Alguns já viram esse vídeo. Mas tentem perceber só uma coisa. Se der para aumentar um pouquinho o som, que é um som bem... Got into an accident right there. C'est parti, parti. Yeah. Bom, acho que vocês todos perceberam, né, o pequeno pi, que acontece pelo menos um segundo antes do acidente acontecer. Esse é o sistema de predição de acidentes da Tesla, do Model S especificamente, que está conectado ao sistema semi-autônomo dos carros da Tesla. Né? O que isso traz de diferente? A gente está acostumado a perceber esse comportamento de predição de coisas vindo de seres vivos, e não de objetos como o nosso carro. Né? Isso aqui é um sistema treinado, é uma inteligência artificial que analisa várias variáveis e consegue dar uma segurança a mais para o piloto. Né? Esse dispositivo, esse pequeno detalhe tecnológico dos carros da Tesla, tem como essência o cuidado. Ele está ali cuidando do seu motorista, de alguma maneira. Ele está cuidando do trânsito. Isso é um sistema muito rudimentar ainda para aquilo tudo que a gente pode prever que vai acontecer por conta da inteligência artificial. Mas se a gente fizer um cálculo muito esdrúxulo, hoje, alguns dos principais sistemas autônomos que dirigem carros sozinhos, eles são hoje já 10 vezes mais seguros
do que a direção humana. O que isso quer dizer? Hoje, 1,2 milhões de pessoas morrem no mundo em acidentes automotivos. Vamos fazer um cálculo muito básico e bobo. Vamos supor, no mundo imaginário, que todos os carros do mundo são autônomos. É natural que esse número diminua muito. Isso aqui é um cálculo esdrúxulo, ok. 120 mil pessoas. Hoje, acidentes automotivos são a 9ª causa de morte no mundo. Se fosse para 120 mil mortes por ano, não estaria nem entre as 100 causas de morte. A gente teria superado, vamos dizer assim, a morte no trânsito. Então, isso é o uso da inteligência artificial, uma perspectiva de... É quase no-brainer em muitos, quando a gente começa a comparar assim. Ao mesmo tempo, por mais simples que pareça esse pensamento, ele começa a trazer questões morais. Como, por exemplo, se eu estou dirigindo e estou numa situação de risco, onde eu não tenho saída como inteligência artificial, eu vou atropelar um grupo de pedestres ou eu vou matar o meu motorista. Eu mato os pedestres ou o motorista? A máquina pode tomar essa decisão? O programador que programou essa máquina, ele pode ter um bias de proteger quem está dentro do carro, ao invés de proteger quem está na rua? É uma questão moral. E essa é uma questão importante, uma questão que precisa ser discutida. E por isso a gente, na CUNUMI, tem buscado montar um comitê de ética que discuta essas coisas. Não existem pessoas que já têm um pensamento já avançado em cima disso. Esse pensamento ele está sendo feito agora, as we speak, enquanto a gente está aqui conversando. Outra coisa, se a gente tivesse todas as frotas só ligadas a comércio, né, comércio logístico, na Inglaterra, só no país da Inglaterra, só no Reino Unido, na verdade, seria gerado instantaneamente 8 milhões de desempregados, pessoas que trabalham e que deixariam de trabalhar no ramo logístico, né? Não só no ramo logístico, mas no ramo de transporte humano também. 8 milhões de desempregados. E outra, é previsto por algumas consultorias, não só por uma, mas por várias no mundo, que 1/3 dos trabalhos que existem hoje não vão existir em 2025. Grande parte desses trabalhos substituído por automação cognitiva. Então, existem questões morais muito importantes dentro dessa história. Existe uma questão que, quando a gente avança desse paradigma da programação para o paradigma do treinamento, a gente começa a se deparar. Essas questões, elas precisam ser discutidas, elas precisam ser pensadas, elas precisam ser refletidas. Deixa eu ver como é que está o tempo. Tem mais um tempo, então eu vou entrar aqui numa coisa que é mais específica, mas eu acho que ela é muito bacana para compartilhar. Que é, na verdade, um mapa de macro tendências que a gente desenvolve dentro da CUNUMI também, onde a gente usa o quadrado semiótico para conseguir interpretar para onde que a inteligência artificial vai impactar em termos de indústria, em termos de comportamento humano. Isso é um conhecimento muito interessante, né? A inteligência artificial, ela busca algumas evoluções como tecnologia, né? E a gente separa ela em 4 grandes grupos, 4 grandes macro tendências que depois eu vou entrar um pouquinho melhor. É um papo meio alienígena de começo, mas depois a gente vai começar a aterrissar um pouco mais e isso vai se transformar num conhecimento, espero que pelo menos inspirador para vocês. Vamos imaginar uma coisa que a gente tem buscado muito no desenvolvimento da inteligência artificial, é o que é chamado de General Purpose AI. O General Purpose AI é a Samantha do filme Her, é o HAL 9000 do filme 2001, é essa visão de uma inteligência que realmente que é onisciente e descorporificada, ou seja, ela não tem um corpo, ela é simplesmente uma consciência ampla, uma grande mente. Dentro dessa macro tendência que a gente chama de novos oráculos, New Oracles, a gente coloca essa visão, a confirmação dessa visão, dessa busca por essa inteligência artificial de propósito genérico, que a gente sim está muito longe, mas essa busca já fez a gente avançar em várias direções, fez a gente ir em várias direções para tentar qualificar isso, colocar isso no mundo, né? A gente vai buscando como seres humanos sempre a busca pela ficção. E aí até fazendo uma referência a Isaac Asimov, o Asimov, ele tem o Multivac, que é um personagem dos livros dele. O Multivac, o que é? É um grande computador, hipersenciente, que sabe de tudo. E aí, em determinado conto do Asimov, um dos cientistas que está lá estudando e fazendo e desenvolvendo o computador, ele faz uma pergunta para o Multivac. Ele pergunta, Multivac, Deus existe? Daí o Multivac responde, eu preciso de algumas novas redes conectadas para poder processar essa pergunta, que é uma pergunta muito difícil. Eles vão lá, conectam novas redes, perguntam, Deus existe? E ele fala, eu preciso de mais processamento, eu preciso de mais computadores conectados.
até um determinado momento onde todos os computadores da Terra estão conectados ao Multivac. E aí ele faz a pergunta, Multivac, Deus existe? Ele responde, agora sim. Ou seja, ele se transformou nessa grande mente. Isso é uma ficção científica, mas nós somos loucos, os americanos mais ainda, e estão correndo atrás dessa loucura. Então, é aí, correndo atrás dessas loucuras, que a gente começa a desenvolver coisas. Então a gente imagina a inteligência artificial como essa coisa descorporificada. Ao mesmo tempo, a gente começa a corporificar ela dentro dos nossos sistemas. A próxima macrotendência que começa a nascer dentro dessa história é o que a gente chama de Smart Structures. Basicamente, são as infraestruturas inteligentes que desenham as cidades inteligentes, os bairros inteligentes e, eventualmente, as casas inteligentes. Quando a gente começa a falar de casa, acho que caiu ali, a gente começa a adentrar numa outra macro tendência que se chama, que vocês já muitos relacionaram, chama IoT, né? Internet of Things, ou como a gente gosta de falar dentro da Kunume também, The Intelligence of Things. Porque não basta você ter uma internet das coisas, você precisa ter coisas inteligentes. Essa internet das coisas, ela existe por algum motivo, né? E a outra macro tendência, então perceba que a gente está indo de um universo descorporificado para Smart Structures, para a internet das coisas, e aí a gente está chegando numa dimensão humana, quando a inteligência artificial começa a ser acoplada ao nosso corpo, e aí a gente entra numa macro tendência chamada superhumans, é a inteligência artificial chegando ao nosso corpo. Tá? Desculpa esse preâmbulo, essa loucura toda, mas é um estudo que a gente gosta muito de compartilhar, porque ele mapeia grande parte dos desenvolvimentos que estão sendo feitos hoje, através de uma lógica simples, a lógica da desmaterialização para a corporificação. Ok? Deixa eu só voltar para onde eu estava, para vocês verem que não é loucura isso que eu estou falando. Tá? Quando a gente fala de New Oracles, a macro tendência, uma das tendências são as personal assistants. As personal assistants são, como eu já tinha falado, Alexa, Siri, Bixby da Samsung, Google Assistant. São todos esses assistentes virtuais que estão sendo, né, feitos por esses grandes players da tecnologia. Essa tendência, a gente chama ela de personal assistants. E cada vez mais a gente vai estar conversando com o nosso telefone. Cada vez mais a gente vai estar falando com inteligências descorporificadas que estão ali com a gente, ou na nossa sala, através de um dispositivo como um HomePod ou um Google Home, ou nos nossos bolsos, como, né, os nossos telefones. Essa é a tendência dentro da macro tendência. Eu estou agora só ilustrando para vocês começarem a entender um pouco desses domínios, dessas áreas de domínio aonde a inteligência artificial começa a criar e influenciar. Quando a gente entra em Smart Structures, a gente pode falar sobre uma tendência chamada Self-Driving Fleets. O que são fleets? Fleets são frotas, né? A gente tende a pensar muito no carro autônomo como um carro pessoal, mas um dos principais desenvolvimentos aonde a inteligência artificial está impactando dentro do transporte autônomo e da logística é no ramo logístico, né? Carregar objetos. Né? Tem uma questão de jurisdição muito forte, a Inglaterra está muito mais avançada nisso, os Estados Unidos um pouco mais lento, mas é isso que está acontecendo. Então, muito provavelmente, vamos ter caminhões autônomos muito antes de termos carros autônomos, carros pessoais. E quando a gente pensa em frotas, a gente tende a pensar em carros, caminhões, etc. Mas drones também são frotas. E aí existe todo, né, um movimento de delivery de produtos e etc., através de drones. A Amazon está muito avançada nesse ponto, principalmente na Inglaterra, e vários outros players também estão avançados. Mas não só no ponto da dimensão logística, mas no ponto da emergência também. Isso é um projeto da Holanda de criação de drones para salvar vidas. São pequenos salva-vidas que conseguem chegar até 10 vezes mais rápido que uma ambulância e, por isso, amplificar em pelo menos 5 vezes a possibilidade de uma pessoa, por exemplo, que tem um infarto, de sobreviver a esse infarto. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de infraestrutura. A gente está falando de inteligência artificial aplicada às infraestruturas do nosso mundo. Quando a gente sai um pouco da dimensão infraestrutural e entra mais dentro da nossa casa, a gente começa a falar, por exemplo, de self-driving cars, que é uma grande tendência. O carro, ele é um objeto. Né? Ele é um objeto. O designer-chefe da BMW costuma dizer que o carro é a maior roupa que um homem pode ter. E é isso, a gente tem uma relação íntima com o carro. Então ele entra numa dimensão de objeto. E com certeza a revolução do self-driving cars é uma das principais revoluções que a gente vai ver nos próximos anos acontecendo. A Waymo do Google, Uber, Tesla, o próprio Lyft, muitos
estão estudando e desenvolvendo. A China está muito avançada nisso. Baidu está muito avançado nisso, desenvolvendo algumas plataformas, inclusive abertas, né, de carros autônomos. Então, antigamente, a perspectiva da gente desenvolver um carro autônomo era algo muito absurdo, porque, em termos de investimento, era muito alto. Hoje, com uma rede neural treinada, né, uma GPU dentro de um carro e um par de câmeras, a gente consegue fazer com que um carro comum possa se transformar num carro que dirige sozinho, com aquele grau de segurança. Óbvio que vamos enfrentar N questões nesse caminho, mas isso já está on the go, está acontecendo, ongoing. E avançando um pouco para superhumans. A gente tem uma tendência chamada Symbiotic Intelligence, que basicamente é a tendência da correlação entre a inteligência humana e a inteligência artificial. Parece loucura, mas alguns meses atrás, o Elon Musk lançou uma das suas últimas startups, chamada Neuralink, cujo o objetivo dela é justamente criar esse dispositivo chamado Neuralace, que são dispositivos que vão estar conectados ao nosso cérebro para amplificar a nossa capacidade de raciocínio e nos aproximar do raciocínio das máquinas. Esse ramo de transformação ou de amplificação de inteligência ou amplificação de modos de consciência já está sendo desenvolvido por outras startups, como a Think, que aparece aqui, e já está sendo comercializado nos Estados Unidos. Hoje, num grau menos invasivo e hardcore, digamos assim, do que a Neuralink, a Think, ela já consegue manipular um pouco das suas ondas cerebrais para ajudar você a ter mais foco, a ter mais criatividade, a ter mais ânimo para desempenhar as suas tarefas no dia a dia. E esse é um mercado crescente, né? O mercado dessas headbands, que a gente começa a chamar, e o mercado futuro dos Neuralace. De novo, citando Harari, o futuro deixaremos de consumir produtos e passaremos a consumir corpos e mentes. Por isso, a macro tendência superhumans e a tendência symbiotic intelligence. Eu fiz um giro rápido, são inúmeras tendências que estão dentro dessas macro tendências. Bots Revolution, por exemplo, que é a revolução dos bots. Agora eu vou passar um pouco mais rápido, tá, pessoal? Só para a gente poder fechar, que o tempo está se esgotando. Mas a gente está vendo essa revolução dos assistentes conversacionais, dos bots acontecendo a olhos vistos, e ela é uma tendência que está dentro dessa busca por seres sencientes, que não necessariamente têm um corpo, mas cujo qual a gente pode conversar, né? Em breve estaremos conversando, já estamos conversando com as nossas marcas favoritas, e nos ajudando a ter um consumo eventualmente mais consciente ou mais inconsciente, enfim, essa é uma outra questão. Mas é uma coisa que já está acontecendo e é importante. Outra coisa que já está acontecendo é aquilo que a gente chama de Infrastructure Robots. A Kiva foi comprada pela Amazon há algum tempo, na verdade. Hoje todas as unidades, né, da Amazon, elas são operadas hoje por robôs, né, e ela fornece essa tecnologia para fora. A Amazon tem muito essa base do que a gente chama de Infra-Innovation, que é desenvolver tecnologias para a sua infraestrutura e depois vender isso para externo, né, para players externos. Ela tem crescido muito nessa área. Aqui a Fast Brick Robotics, que é uma empresa australiana que constrói casas de alvenaria 300 vezes mais rápido, 10 vezes mais barato, que trabalha overnight, etc. Aqui a gente começa a se questionar, né, faz sentido os seres humanos construindo cidades mastodônticas, como uma cidade de São Paulo, por exemplo? Talvez essa questão vá se tornar obsoleta no futuro e a gente vai achar isso muito estranho, né? Robôs de segurança, isso aqui é uma startup do Vale do Silício, que vende segurança por hora. Esse robô faz a ronda, ativa a polícia, etc. Isso está dentro de Infrastructure Robots. Quando a gente entra dentro das nossas casas, quando a gente começa a falar de Personal Robotics, também existem alguns avanços. Aqui a gente vê o Pepper, que é uma plataforma aberta. Você hoje pode comprar um Pepper, que é feito pela SoftBank, e programá-lo. E cada vez mais a robótica cotidiana, a robótica caseira, vai estar à nossa disposição, e isso está dentro daquilo que a gente chama Intelligence of Things. Augmented Reality também é em conjunto com a inteligência artificial. Inclusive tem um stand ali da Mad Room e também da Árvore. Se vocês não experimentaram a realidade virtual,
eu sugiro que vocês experimentem. Aqui eu estou mostrando uma coisa de realidade aumentada, né, que são conceitos diferentes. Um é um conceito imersivo, realidade virtual, onde você entra no mundo virtual, e a realidade aumentada é uma realidade que expande, como nesse caso a gente está vendo aqui. 2018, a gente já começa a perceber que vai ser realmente um ano da realidade aumentada, por conta dos lançamentos, principalmente da Apple, desse ano, que o celular está muito avançado, né, nesse quesito do AR Kit, e muito provavelmente essa interação entre mundo virtual e físico vai realmente expandir no ano que vem. E isso, quando a gente conecta com inteligência artificial, tem um impacto muito grande dentro do universo de saúde também. Mas, enfim, são várias tendências. Os Diagnostic Assistants, assistentes que criam diagnósticos médicos. Smart City Visions é uma outra tendência importante também. Aqui é o caso da Amazon Go. Lojas onde a gente vai entrar, pegar produtos e sair sem precisar tirar dinheiro do bolso. Apenas pela utilização de visão computacional. A loja já consegue reconhecer quem é você, o que você pegou e já descontar da sua conta. Enfim, são N tendências, né? Muitas tendências mesmo. Isso aqui é um extrato importante do número de tendências que a gente vê hoje dentro do universo de inteligência artificial, mas isso está expandindo e se transformando a cada momento, né? E por isso é importante a gente monitorar as tendências, estar sempre de olho no que está acontecendo. E não simplesmente ter um mapa, um retrato, mas ter um filme, estar analisando, estar discutindo, estar promovendo essa discussão em torno de todos esses aspectos que estão mudando. E a mensagem que eu queria deixar para vocês é que, em cima desse novo paradigma computacional, essas macro tendências estão acelerando o nosso processo de evolução ou de involução. Mas para que a gente garanta, ou para que a gente pelo menos comece a ensaiar que esse processo seja um processo de evolução, a gente precisa fazer uma coisa muito importante, que a gente precisa entender o impacto da inteligência artificial dentro dessa era pós-digital e inserir nela um novo paradigma. Mas antes de inserir nela um novo paradigma, a gente precisa inserir na gente, como seres humanos, esse paradigma. E aqui eu acredito que a gente precisa transcender esse paradigma do êxito, transcender esse paradigma do acúmulo, transcender esse paradigma da expansão descontrolada. E aí eu deixo simplesmente uma dica de algo que eu imagino, pensando muito a respeito disso. Eu acho que existe um paradigma muito simples, que eu acredito que deva ser o paradigma que substitua esse paradigma do êxito, que é uma coisa muito boba, muito simples, mas muito poderosa, que é o que alguns teóricos muito relevantes chamam de paradigma do cuidado. O paradigma do cuidado é o porquê e o como nós todos estamos aqui, vivos. Nós estamos aqui vivos, discutindo sobre tecnologia, inteligência artificial e outras coisas, porque nós somos cuidados por alguém. Bem ou mal cuidados, mas fomos cuidados, estamos vivos. Estamos aqui evoluindo a nossa espécie, estamos aqui evoluindo o nosso planeta. E quando nós cuidamos e quando nós somos cuidados, nós realizamos o nosso propósito como humanidade. E para mim não resta dúvida de que a inteligência artificial e outras tecnologias exponenciais, elas estão aqui para a gente realmente concretizar esse paradigma do cuidado. Elas estão aqui para a gente expandir a nossa capacidade de cuidar. Para a gente começar a substituir a ideia de saber vencer pela ideia de saber cuidar. A ideia de criar guerras pela ideia de criar conversas. E a ideia de desigualdade pela ideia de relações ganha-ganha. Que para nós parece ser tão difícil de criar. Parece ser tão difícil como criar relações ganha-ganha. É possível. E com as tecnologias exponenciais, isso vai ficar cada vez mais claro de que essa possibilidade é real. Não precisamos fazer com que os outros percam para nós ganharmos. Essa é a essência do paradigma do cuidado. E uma das essências do paradigma do cuidado é o cuidado sobre si mesmo. Eu não consigo cuidar do outro se eu não sei cuidar de mim. E para eu cuidar de mim, eu preciso me autoconhecer. Então o autoconhecimento também está no centro desse paradigma. E só para mostrar para vocês e inspirar vocês de que eu não estou sozinho nesse pensamento, ou não somos poucos, aqui estão alguns dos principais pensadores, alguns do século XX, outros do século XXI, que falam explicitamente sobre o paradigma do cuidado. Desde Gregory Bateson, que é o pai da cibernética, até Maturana, Bernardo Toro, Leonardo Boff, que é um pensador brasileiro relevante nesse aspecto da ética do cuidado, Martin Seligman, Ken Wilber, Noah Harari, Foucault. Foucault fala muito sobre o cuidado de si mesmo. Então, vamos cuidar de nós mesmos para podermos cuidar do mundo. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. E vamos usar as tecnologias para expandir essa essência. Obrigado.
Não sei se tem tempo para pergunta, né, porque eu estourei um pouquinho o tempo, mas se alguém tiver estimulado a perguntar, fique à vontade. Você também, ali. Oi, você falou um monte de coisa, eu tenho 1 milhão de perguntas, mas eu vou fazer 2. Você falou da produção de dados hoje, que é 2 vezes mais de um ano para o ano. A capacidade de armazenar esses dados, ela cresce na mesma velocidade ou isso vai ser finito em algum momento? É a pergunta número 1. E a pergunta número 2 é, eu li uma reportagem há umas semanas atrás que falava que o Facebook estava testando 2 robôs para negociarem entre eles, para poder entender técnicas de negociação. E em algum momento esses robôs começaram a falar numa língua que só os 2 conseguiam entender. E daí eles cancelaram o projeto. O quanto isso é real e se não é real, qual é a chance disso acontecer? Porque o ser humano é muito frágil. Se eles tomam, se a inteligência artificial toma conta, a chance da gente acabar é muito, no meu pensamento, é muito grande. Então, essas 2 questões. Eu vou começar respondendo a segunda, tá? Depois eu vou para a primeira. O tema da inteligência artificial, ele inspira muito medo. Ele inspira também muito a imaginação humana, né? Então, a gente logo pensa, quando a gente fala em inteligência artificial, em replicantes, Blade Runner, robôs que vão destruir o mundo, etc. Pelo que eu tenho percebido, estudando isso nos últimos anos, a gente está muito distante dessa realidade do Blade Runner ou de outras perspectivas de ficção científica. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo nessa era que a gente chama da pós-verdade, né? Onde a mídia ela pega determinados assuntos e explode. Então, a gente está realmente num momento, vamos dizer assim, com muito pano para manga para a gente ter tópicos assim dos mais esdrúxulos, malucos, né? E nos deixar com medo, nos deixar confuso, etc. Então, por isso que é importante a gente se centrar, cuidar de si mesmo, para a gente não ficar nessa loucura. Esse caso específico que aconteceu do Facebook, ele é um caso muito comum, na verdade, para quem trabalha com treinamento de redes neurais. Você, muitas vezes, treina as redes neurais, você não sabe qual que é o caminho que ela vai tomar. E aí você desliga a máquina e retreina ela com uma nova arquitetura. Então, pelo que eu consigo entender, o que aconteceu ali foi um treinamento desses. Né? Um treinamento onde a rede ela estava treinando com 2 redes, né, que eles chamam de adversarial networks, que são 2 redes que elas ficam disputando um determinado objetivo. E nesse contexto, elas estavam trabalhando em cima de linguagem, né, de linguagem natural, que são as línguas que a gente fala, português, inglês, no caso inglês, e aí ela desconfigurou a língua e começou a falar uma língua própria. Não sei se dá para dizer que ela começou a falar uma língua própria, ela começou a desconfigurar o inglês e os caras, nossa, isso aqui está muito estranho. Daí eu não sei exatamente o que aconteceu, alguém tirou foto do código, postou na internet e deu esse burburinho. Mas isso é uma coisa que acontece semanalmente, por exemplo, dentro da Kunumi. A gente treina redes, elas evoluem, e às vezes elas não atingem os objetivos necessários, elas são desligadas, depois a gente treina elas novamente. Então isso é natural. Agora, disso, para essas redes se revoltarem contra a humanidade, nos matarem a todas, existe um caminho muito grande. Então, para a gente ficar cada vez mais tranquilo quando ouvir essas notícias, uma rede criou uma linguagem. Existe uma coisa muito legal que aconteceu no caso do Google, o Google Translator, hoje ele trabalha, o Google Translator, aquele que a gente usa para traduzir, né? Ele trabalha hoje com inteligência artificial, com deep learning mesmo. Antigamente, como é que ele fazia? Para traduzir, por exemplo, do espanhol para o chinês, ele traduzia do espanhol para o inglês, do inglês para o chinês. Porque você tinha todas as possibilidades de tradução do inglês para todas as línguas. Então, você fazia isso. O inglês, além. Quando eles começaram a usar a inteligência artificial, o deep learning mesmo, para treinar essa rede de tradução do Google, o que aconteceu é que ele traduz direto do chinês para o espanhol, ou do espanhol para o chinês. Ele não tem mais essa língua de mediação específica. Ele, na verdade, criou uma língua que é a fusão de todas as línguas, que é uma língua que nenhum ser humano consegue entender, mas é uma língua que a máquina criou para ela mesma conseguir fazer essas traduções diretamente de uma língua para outra. Né? As implicações linguísticas disso, etc., pode ser que existam estudos em cima, mas isso está mais conectado com criar uma linguagem, de fato, do que o que aconteceu no caso do Facebook. Tá? Então, essa é a primeira. Sobre a questão do arquivo, né? Obviamente, hoje a memória, onde estão os dados digitais, eles estão em espaços físicos, mas esses espaços físicos eles estão cada vez diminuindo mais.
Então, virtualmente, né, a gente tem a possibilidade de realmente ter esses dados todos, né? Ter todos esses dados. Assim. Só que, obviamente, isso em algum momento, não sei a quantidade de dados que a gente vai produzir para frente, como que isso vai né? Existe uma corrida infraestrutural para dar conta de tudo isso. E essa corrida foi realmente o que é chamado de cloud computing, né? Onde a gente tem migrado de arquivamento físico específico dentro de redes que estão aqui, em redes distribuídas, né, pelo mundo. Então, obviamente que isso talvez em algum momento acabe entrando em algum choque físico, assim, né? Mas muito provavelmente, em algum momento, a gente vai conseguir dar um unlock em alguma nova tecnologia que diminua essa necessidade de espaço físico, né? Como, por exemplo, aqui daí pirando um pouco, mas isso é algo que está sendo estudado, que é a computação quântica, né? Com a computação quântica, esse problema, de alguma maneira, ele é virtualmente resolvido. Né? Então, enfim, eu não tenho a capacidade total de responder o que tu perguntou, porque isso está relacionado a uma ciência de banco de dados específica. Mas eu acho que a gente vai cada vez mais achar meios para arquivar isso. A biologia é um outro caminho também, porque hoje, né, o que a biologia consegue fazer em termos de arquivamento de informação, a gente tem muito que aprender ali. Então, enfim, eu acho que as respostas elas são um pouco mais especulativas nessa tua primeira pergunta, né, pelo meu ramo de conhecimento, mas eu acho que a gente vai superar isso com tranquilidade nos próximos anos. Assim. É basicamente isso. Oi. Oi. Primeiro, obrigada, adorei a palestra, Legal. muito boa. Pegando o link da pergunta dela, existe alguma regulamentação, alguma legislação para a inteligência artificial? Já existe uma preocupação com relação a isso? Já está sendo organizado, enfim... Você sabe... Então, isso é uma coisa que foge também um pouco à minha alçada. Né? Eu não tenho estudado muito especificamente isso. Em alguns ramos mais específicos, como a questão ligada a transportes, por a gente trabalhar com montadora de automóveis, a gente tem alguma noção. Né? Então, tem algumas coisas importantes sendo discutidas sobre legislação de carros autônomos nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Como eu havia falado, a regulação de carros autônomos na Inglaterra para funções logísticas, ela está um pouco mais avançada do que nos Estados Unidos. Tanto é que, por exemplo, o sistema de entrega da Amazon ele já funciona, né, parcialmente na Inglaterra e não funciona nos Estados Unidos. Né, a utilização de drones para as entregas. Esses drones, eles utilizam, né, inteligência artificial em alguma medida. Então, em relação a essa questão mais específica, a gente tem alguma noção, mas a questão da inteligência artificial ela influencia todos os ramos. Então, de alguma maneira, a gente vai ter que discutir ramo a ramo quais são os impactos da inteligência artificial dentro de cada ramo específico, né? O que faz com que a discussão ela seja difícil. Estão sendo formados, né, a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, a Associação Americana, etc., para começar a discutir um pouco e tangenciar essas discussões. Né? Por um outro lado, a inteligência artificial também tem impactado muito o mundo jurídico, né? Porque hoje grande parte de análise de processos é um processo cognitivo, porém mecânico. E é justamente nesses processos cognitivos, porém mecânicos, né, mecânico-cognitivo, aonde a inteligência artificial tem um alto ganho. Né? Então, processos que são repetitivos, mas cognitivos, eles tendem a ser realmente aonde a inteligência artificial consegue substituir o humano e expandir. Né? Então, assim, no ramo jurídico, ela tem influenciado bastante assim, alguns avanços, que eu também não sei assim, especificamente o que está acontecendo, mas, sim, uma das grandes áreas. Assim, eu acho que saúde, né, o setor financeiro, obviamente, e o setor jurídico são os que mais estão sendo impactados diretamente agora, né, pela inteligência artificial. Mas a regulamentação disso é uma coisa que eu tenho conhecimento pouco de alguns dos casos nos quais a gente está envolvido. Né? Dentro da área de saúde também tem uma questão importante. Né? Por exemplo, isso é uma coisa muito maluca, que eu queria só adicionar, já que você fez essa pergunta. Hoje, a principal empresa de meteorologia do mundo, assim, a que mais está trazendo inovações dentro de meteorologia, que é a Dark Skies. Ela é uma startup e ela não tem nenhum meteorologista. Ela tem só engenheiros que trabalham com machine learning. Então, eles estão aplicando modelos de machine learning para meteorologia. Né?
Um outro caso, a gente tem estudado, a gente tem uma área de estudo avançado em diagnóstico. A gente tem trabalhado com Alzheimer, né, com a busca de diagnóstico de Alzheimer, né? E a gente teve alguns avanços muito importantes nessa área, em poucos meses, né? A gente mapeou, uma rede neural nos ajudou a mapear um biomarcador que determina, muito provavelmente, com um grau de assertividade muito alto, 90%, se a pessoa pode desenvolver a doença ou não. Isso foi apresentado num paper em Bruxelas, em maio. Porém, a regulamentação, né, para você realmente fazer com que isso tenha um processo clínico e depois isso ser regulamentado, é processo de anos para que isso realmente aconteça. Então, a gente vê realmente a inteligência artificial dando impactos muito profundos, sistemicamente, e aí a discussão da regulamentação ela é puxada meio a reboque. E muitas vezes ela impede com que esse conhecimento ele seja distribuído. É uma discussão muito importante, que eu gostaria de estar mais a par também. Então, você é advogada? Eu, fotógrafa. Nada a ver. Só Ótimo. curiosa. Tá, senão Obrigada. eu já ia te convidar para trabalhar com a gente. Mas fotografia é um Posso ramo muito fotografar importante. também, vou adorar. Porque um dos lugares de maior avanço da inteligência artificial é a área de visão computacional, de reconhecimento de imagens. É a área de maior avanço, by far, assim, inteligência artificial hoje. Fotografia. Obrigada. De nada. Tinha mais um ou dois com a mão levantada, não sei se eu posso perguntar ou se a gente encerra. Kelly, você que manda aqui. Então vamos lá. Oi, eu. Ali. Tudo bem? A minha pergunta é rápida. Você falou da gente não olhar a foto e olhar o filme, né? Isso. E como que a gente não trava no que está acontecendo hoje, vai acompanhando a evolução. Me dá algumas fontes de onde a gente busca essa atualização, onde você busca isso hoje? Tá. Aonde eu busco isso em relação a esse estudo, por exemplo, de inteligência Essa artificial? evolução toda que você contou aí. Tá. É uma pergunta ampla, são muitos lugares. Eu vou, assim... Fonte para leigos, né? Tá. Se você está interessada em inteligência artificial e esse impacto que ela está criando, eu realmente recomendo o livro do Noah Harari, que é o Homo Deus. Ele é um livro muito bom, ele escreve de uma maneira muito objetiva, ele é um cara brilhante. Ele é um cara brilhante porque ele consegue trazer alguns conceitos absolutamente complexos e até mesmo não estudados pela academia ainda, de uma maneira muito objetiva. Né? Então, ele consegue te conduzir. E os pensamentos que ele está trazendo ali são pensamentos realmente sofisticados. Então, eu geralmente recomendo para quem está começando, né, e até para quem está avançado nesse assunto, para vários dos engenheiros que trabalham comigo lá na Kunumi, eu recomendei a leitura do Noah Harari, hoje ele é uma referência para a gente. Né? Existem alguns outros caras que são importantes também. Né? Nick Bostrom é um cara muito, muito importante do pensamento dos impactos da inteligência artificial. Né, prioritariamente com essa, né, a ideia da simulação. Ele traz muito essa visão da simulação, que daí também já é uma outra linha de pensamento. Mas eu acho que o Harari ele seria um bom começo, assim. Em relação à questão dessa ideia do filme e não da fotografia ou do mapa estático, isso é muito fundamental para o estudo de tendência e para o estudo de futuros, que é uma coisa que as pessoas misunderstand um pouco, as pessoas confundem um pouco. Eu tenho um mapa de tendência. Tendência nunca é um mapa. Tendência, como o próprio nome já diz, é um movimento. Então, se você realmente conseguir mapear uma tendência que você acha importante, talvez alguma daquelas, sei lá, a tendência do symbiotic intelligence, que é essa fusão, né, essa simbiose entre inteligência natural e inteligência artificial. Stick to it, né? Fica em cima dela, através do teu próprio repertório, começa a mapear e tenha um pouco de curiosidade de estar sempre voltando, de estar sempre monitorando. Começa a usar algumas ferramentas digitais para monitorar. O próprio Google News é uma ferramenta que você pode, né, fazer monitoramento. Existem outras ferramentas aí, né, no mercado que fazem isso. A gente tem um braço de monitoramento chamado News Monitor dentro da Kunumi, que inclusive é uma ferramenta que ela é aberta para B2B, né? Não é uma ferramenta gratuita, mas é uma ferramenta que é aberta para as pessoas justamente fazerem isso, começarem a mapear essas tendências e monitorar.
Porque eu brinco, tendência acontece. Né? Se você ficar mapeando, uma hora o pensamento vai se estruturar na sua mente e você vai chegar num ponto que é aquilo que a gente chama de clear foresight, que é a previsão clara. É um momento onde, por algum motivo, você consegue enxergar, isso vai acontecer. Isso, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E se isso está relacionado ao seu ramo de atividade, é muito bom, porque aí você pode fazer isso acontecer. Né? E é assim que a gente consegue fazer o futuro acontecer. Existe um outro conceito que é muito elegante, muito bacana, que é chamado de adjacent possible, o possível adjacente. Então, que as tendências são possíveis adjacentes, são possíveis que estão pairando aqui. E quando você canaliza e entende esse possível adjacente, você faz ele acontecer no mundo. E muitas vezes, quando você acessa um possível adjacente que está próximo, ele se estrutura muito rapidamente. Né? Então, enfim, essas são as dicas que eu dou, assim, se você tem essa curiosidade em caminhar em cima desse conceito de estudo de tendências e futurismo. Né? Que apesar do nome, futurismo, é realmente um ramo de pensamento, um ramo científico de estudo sobre o futuro, para visualizar o futuro e fazer ele ser canalizado ou manifestado nesse plano onde a gente está. Te ajudei? Ok. Depois a gente pode conversar mais um pouco, tem outras referências também. João, aqui. Primeiramente, elogiar, eu sou advogado e vou puxar um gancho também da pergunta dela. Não me vem com... Não, mas é super interessante com isso. Jurídico, que eu não estou fora de... Primeiro falar que eu realmente acompanho o site, vejo todas as tendências, acho muito legal, apesar de não ser da minha área, mas acabo, pelo assunto ser interessante. Vai batendo, né? Mas o que acontece? Primeiramente, essa questão de regulamentação realmente não existe, assim, de inteligência artificial aqui no Brasil. Algumas coisas já estão sendo regulamentadas, como o drone, que pela ANAC foi há pouco tempo regulamentado, mas assim, de forma deficiente também. Enfim, tem algumas coisas que estão sendo devagar, mas estão acontecendo. Mas, na verdade, a minha pergunta era que, diante dessas transformações que a tecnologia vem trazendo, eu não vejo qual característica tem dentro, eu não sei se é mais das exatas ou é mais das humanas, que a gente pode ter mais atenção. Ou seja, deixa eu reformular minha pergunta. Na verdade, eu já vi que o advogado está sendo impactado, tanto também na área de medicina, tudo está sendo impactado. Mas, assim, por enquanto está sendo, como você diz, são tendências, né? Uhum. Mas tem alguma característica desses ramos, assim, que é mais provável ter um impacto maior da tecnologia? Sim. Como eu estava falando, o que a gente tem observado é um impacto muito forte dentro da área de saúde. E daí isso eu falo, a Kunumi ela é um laboratório de inteligência artificial aplicada. Então a gente existe há 2 anos e a gente vem trabalhando com vários segmentos diferentes. Né? Como a gente trabalha com a questão científica mesmo da inteligência artificial, a gente tem uma certa mobilidade. No final desses 2 anos, ou nesse processo, a gente acabou trabalhando muito com saúde. Né? Então hoje, por exemplo, a gente trabalha junto com o Hospital Sírio-Libanês, né, montando um laboratório de inteligência artificial aplicada à saúde, tanto para a parte de gestão hospitalar, quanto para a parte de diagnóstico. Né? E a parte de saúde tem tido um impacto muito grande. A medicina tem tido um impacto muito grande, né, por conta da inteligência artificial. A área financeira, modelagem, né, modelagem de crédito ou modelos financeiros, bancos, né, também é uma área onde o impacto é direto. Né? Então, a área logística também é uma área importante. Então, áreas, hoje a gente vê que áreas onde existem modelos matemáticos, onde se utiliza modelos matemáticos, a gente consegue ter um impacto muito grande. Né? Então, isso é o primeiro momento. Mas o que acontece é que grande parte do desenvolvimento da inteligência artificial tem sido dado na parte da linguagem natural também, no texto. Né? Então, hoje eu posso pegar um livro inteiro, né, com dados não estruturados e conseguir achar padrões ali dentro e começar a desenvolver aplicações em cima disso. Né? As aplicações, né, quando você fala de interface conversacional, uma interface que conversa com você, vai mais para a dimensão da linguagem. Né? É um modelo matemático, mas é um modelo matemático que começa a dar conta de linguagem, né, falada, de linguagem natural também. Então, esse impacto, esse lugar já não é um lugar muito quantitativo ou qualitativo. Né? Um dos exemplos que é muito utilizado é o jogo de Go.
né? O jogo de Go, que é um xadrez em alta definição, digamos assim, é um xadrez altamente complexo, aonde era previsto, há alguns anos atrás, que uma máquina conseguiria vencer um ser humano só em 30 anos. Esse ser humano, o principal jogador de Go, que é o Lee Sedol, ele foi batido por uma máquina em 2016 agora, em 2015, no final de 2015 para 2016. Né? Então isso foi uma revolução que aconteceu ali naquele momento. Por quê? Porque o jogo de Go, ele é um jogo tão complexo, ele é matemático como o xadrez, mas ele é mais complexo. Porque a combinação de jogadas, eles falam que o número de combinação de jogadas no jogo de Go é maior do que o número de átomos no universo. Isso parece ser uma coisa maluca, mas o número de átomos no universo é um número finito. Porque o universo conhecido é um número finito, ele é um número... Né? Mas o número de combinações possíveis no jogo de Go é maior do que esse número. É uma coisa muito louca. Ao ponto de que o jogador de Go, quando ele é um grande jogador, ele não é considerado um craque, ele é considerado um sábio. Porque os caras dizem que no Go você tem que ter uma certa intuição para jogar. E a máquina, de alguma maneira, ela ganhou do ser humano com uma certa intuição. Então a gente começa a entrar num lugar onde não é um lugar tão preciso, tão matemático, tão cartesiano. A gente começa a entrar num lugar onde o quantitativo e o qualitativo começam a se confundir um pouco. Por isso que o impacto da inteligência artificial tem sido enorme dentro de modelos matemáticos básicos, assim como em modelos mais complexos, como a própria linguagem. E é isso que está criando um pouco de frisson em relação a tudo que é possível ser feito com ela, que a gente ainda não sabe. Né? E tem um ramo muito interessante, que é o ramo de Creative AI. Como você aplica a inteligência artificial no processo criativo. A gente tem brincado com isso também. Né? Ano passado a gente criou um rap, que foi o primeiro rap criado por uma inteligência artificial. Daí ele foi gravado junto com a banda RZO, foi lançado pelo Spotify. Foi um experimento que a gente fez. Né? E assim, não é que a gente pegou os modelos de criação do Sabotage, que foi o rapper que morreu há 13 anos atrás, e a gente tentou reconstruir um pouco da mente do Sabotage para ele criar um rap hoje em dia. A gente conseguiu atingir o objetivo parcialmente. A gente não conseguiu recriar, obviamente, a mente do Sabotage, mas a gente está experimentando. Né? E tudo que a gente tem experimentado, a gente tem tido resultados muito bons. Né? Tem coisas que são mais difíceis de serem atingidas, mas a gente está experimentando. Então, também não sei se eu respondi a tua pergunta, mas a gente pode conversar mais depois, se você quiser. Ok? Pessoal, muito obrigado.